Glutationa e cérebro. Você saberia dizer qual a relação que se teria entre esse grande antioxidante e as nossas funções cerebrais? A glutationa é um antioxidante muito conhecido que, inclusive, teve sua ascensão na período da pandemia, onde utilizávamos alguns suplementos que melhoravam a produção indiretamente desse grande antioxidante. A glutationa é o nosso grande protetor do nosso organismo. A glutationa é um super antioxidante que tem um poder de varrer, colocar para fora muitos dos radicais livres que nós produzimos ao longo do dia. Sabemos que somos máquinas especializadas em produzir oxidantes, radicais livres a cada segundo, até por uma questão de manutenção da nossa vida. O próprio efeito produção de energia da nossa mitocôndria, por si só, é um fator que já garante uma produção importante de radicais livres. Portanto, não deve ser zerada, ou seja, existe um nível, uma produção basal de radicais livres que são fundamentais à manutenção da vida. O grande detalhe é que os radicais livres, a produção excessiva, a falta de nutrientes e uma série de estresses que nós colocamos no organismo, em algumas situações, leva a um desfavorecimento dessa grande balança que é a manutenção da nossa saúde, que é justamente a produção de radicais livres e o combate dela. A glutationa é um grande antioxidante produzido no nosso fígado através de aminoácidos, junções de aminoácidos como glicina, como glutamina, como a cisteína. A junção desses aminoácidos através de uma transformação no nosso fígado induz uma produção dessa grande e potente antioxidante que é a glutationa. A glutationa produzida no fígado, ela praticamente consegue ser absorvida em vários outros sistemas. Por exemplo, a glutationa teria um grande papel na produção e na regeneração do intestino. A glutationa também teria um grande e importante papel na proteção do sistema nervoso central. Existem muitos estudos profundos no momento que conseguem entender essa importante relação da nossa glutationa que é produzida no fígado e a sua ação sobre o sistema nervoso central. Muitos estudos agora conseguem perceber que uma depressão, uma diminuição da glutationa pode ser um dos fatores talvez mais importantes que levem a doenças como Parkinson e Alzheimer. Nós temos grandes pesquisadores que já fazem esses estudos há muitos anos, autores de livro inclusive como o Dr. David Perlmutter, que já estuda a ação da glutationa no sistema nervoso central há muitos anos. Qual o grande detalhe que nós temos que entender? A glutationa ela precisa de uma base para ser formada. E essa base se dá através desses aminoácidos que vêm praticamente da alimentação. Uma alimentação bem equilibrada, uma alimentação que tenha cargas de proteínas em um nível ideal, favorece a formação dessa glutationa através desses aminoácidos com uma absorção intestinal. Então, à medida que você tem uma boa alimentação, você consegue fornecer esses aminoácidos para o próprio fígado e o fígado por si só praticamente consegue produzir essa glutationa. Os estudos demonstram que níveis de glutationa mais baixos são observados em pesquisas de autópsias, principalmente de cérebro, de pessoas que desenvolveram Alzheimer e Parkinson. Observa que na região do córtex frontal e principalmente no hipocampo, no centro das emoções, basicamente se teria uma grande deficiência, diminuição dessa glutationa. E o que a glutationa faz no sistema nervoso central, no nosso cérebro? A glutationa ela consegue varrer, diminuir, brigar, neutralizar muito dos oxidantes, dos radicais livres que são produzidos nessa região. E com isso, com a ajuda de outros hormônios, como melatonina, por exemplo, ela consegue diminuir esse efeito de radical livre, gerando também um efeito reparador sobre o sistema nervoso central. Nós sabemos que o que difere o ser humano
de um animal é justamente sua capacidade de raciocínio, que está praticamente na região frontal do cérebro. Então, à medida que você tem níveis ótimos de glutationa, você consegue diminuir esse efeito de estresse oxidativo, reparar o sistema nervoso central, que obviamente vai depender de outros fatores, como uma boa noite de sono, produzindo níveis ótimos de melatonina, uma boa alimentação, uma reparação através do sistema de limpeza que envolve outros agentes, não só a glutationa. À medida que você tem essa junção, você consegue sim manter o cérebro saudável. Essa questão que nós muito valorizamos no consultório, onde se manter com boa cognição, bom raciocínio e boa memória, é com certeza um saldo indireto dessa produção de glutationa também. Mas, obviamente, que dependerá de uma boa alimentação e de uma boa noite de sono. Então entenda como a alimentação é capaz de fazer com que você consiga ter em níveis séricos sanguíneos cargas ideais de aminoácidos, consequentemente o seu fígado saudável consegue formar essa glutationa que tem efeito sobre o sistema nervoso central, reparando assim o seu cérebro. Então, a alimentação é fundamental para você formar glutationa e, consequentemente, garantir a boa saúde do seu cérebro. Fica aqui a dica. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, gostou do nosso vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e também passar essa mensagem para frente. Pode estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas.